Bem-vindos ao segundo episódio do Saúde na Veia Cast. Eu sou o Dr. Michel Nasser, médico e cirurgião vascular, e nesse episódio eu vou encontrar uma pessoa muito especial. Ela é cirurgiã vascular, mulher, trabalhadora e, além disso, está lançando o seu livro de poesias. Ela é Ana Isabel. Ana Isabel, minha filha, cirurgiã vascular, que hoje vai contar para nós um pouco da sua experiência de vida, um pouquinho do seu livro, um pouquinho das suas vontades, né, Bel? Se apresente. Boa noite, meu nome é Ana Isabel Nasser, eu sou cirurgia médica, cirurgia vascular, estou terminando a minha residência médica em angiorradiologia e cirurgia endovascular, e além disso eu também sou escritora, e acabo de lançar o meu primeiro livro, que foi publicado pela editora Viseu, que se chama O Livro de Poesias e Prosa Poemas. É um livro que trata basicamente da vida, de sentimentos, né, do ser humano, sobre a ansiedade, sobre o tempo, sobre os nossos sonhos, né, nossa busca incessante pelos nossos sonhos. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e eu espero que eu contribua aí um pouquinho hoje nesse podcast. Que bom, Bel. Você sabe que quando a gente traz uma mulher que tem uma carreira que está começando, como é que você consegue conciliar a sua carreira de médica, cirurgiã vascular, que está na residência, trabalhando o dia todo, não tem tempo, não tem dia, não tem noite, com a paixão pela poesia? E como você encontra tempo para escrever? Bom, acredito que equilíbrio é uma coisa difícil a gente encontrar na nossa rotina, mas escrever para mim é uma paixão, você sabe, né? Desde sempre, desde minha infância, desde minha adolescência, e sempre foi uma maneira que eu encontrei de lidar, né, com as minhas emoções. Então, é até um processo realmente terapêutico de conseguir externalizar, né, os meus sentimentos. E tempo realmente, então, é um momento antes de ir para o trabalho, ou então no fim do dia, um pouquinho antes de dormir. Escrevo num papelzinho, escrevo no celular, né? Quando alguma coisa me chama a atenção, seja um pensamento, uma imagem, ou até mesmo em viagem, né? Também isso, quando algo me cativa bastante, eu escrevo. Um dos orgulhos que eu tenho é a sua cultura. Você, Ana Isabel, é uma pessoa muito culta. Para quem não sabe, além de escritora, também é uma pianista, toca piano. Então, a cultura é fundamental nas pessoas. Então, você poder ter uma cultura é importante. E, na sua experiência médica, o que a sua cultura trouxe de bom para os seus pacientes, para o seu trabalho? Eu acho que a cultura, ela ajuda no vínculo, né, com o paciente. Então, às vezes, você se conecta com o paciente em alguma coisa, algum hobby, alguma coisa que você pratica, o que você gosta. Às vezes, esse link é fundamental e ajuda muito na confiança, né, do paciente para o médico e também cria uma empatia muito grande aí nessa relação. Além do hobby da leitura e da música, qual outro hobby você tem de esportes? Esporte eu gosto de correr, eu gosto de fazer exercício, né, importante. Jogava vôlei na faculdade, cheguei a fazer atletismo, até você também fez na faculdade atletismo. Lembrando que tanto eu quanto você, nós dois nos formamos na Escola Paulista de Medicina. Para quem não sabe, é uma grande escola, conhecida como a gloriosa Escola Paulista de Medicina. Tanto ela se formou lá, quanto eu. E nós estamos aqui trabalhando e a gente gosta de tratar das pessoas. O que você encara na sua experiência médica como os desafios que as mulheres enfrentam quando o assunto é saúde vascular na mulher? Eu acho que as mulheres, em geral, elas têm, principalmente quando a gente pensa na mulher que tenta conciliar a vida profissional com a vida pessoal, a casa, filhos, parceiro, ou mesmo só a mulher que tem que lidar com a vida pessoal dela e a profissional, eu acho que
jornada, né, de trabalho, às vezes exaustiva, estressante, isso aí pode acabar levando as mulheres a cultivarem hábitos ruins, né, tipo, hábitos prejudiciais à saúde. Então, quando eu falo isso, eu estou me referindo ao tabagismo, ao uso abusivo do álcool, e sem falar dos clássicos de sedentarismo e obesidade. E a gente sabe muito bem que esses são fatores de risco para as mulheres, né, para a população em geral, desenvolver doenças vasculares, desde problemas venosos, né, como a trombose venosa profunda, varizes, e as doenças arteriais, como aneurismas e até mesmo a doença arterial periférica. Isso é muito bom a gente falar, porque a gente está falando com um monte de pessoas que nos seguem, que gostam de ter um pouquinho de conhecimento da medicina. Então, as doenças vasculares, principalmente nas mulheres, causam um grande desconforto. Então, as mulheres têm que se cuidar, as mulheres devem estar sempre se policiando. A gente vê que não só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista estético. A gente vê que a mulher acaba, em muitos momentos, relaxando. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar do próprio sustento da casa, hoje em dia, é muito comum, e ela acaba se relaxando um pouquinho, né? Você acha que as mulheres tendem a negligenciar a própria saúde por priorizarem os outros, os seus filhos, as suas coisas? Ou como você acha que a mulher pode mudar isso? Eu acho que, com certeza, as mulheres têm uma tendência a priorizar os outros antes de priorizarem a si mesmas. Isso é muito claro quando a gente observa, principalmente, a figura materna, né? Então, o que a gente conhece popularmente pelo amor de mãe. Então, a pessoa pensa nos outros e deixa a si mesmo para a última instância. Eu acho que isso tem, talvez, a ver com o fato das mulheres elas terem uma capacidade maior de criar vínculos, né, de ser sensível à dor, aos sentimentos dos outros. A gente pode observar isso mesmo no consultório, quando a gente atende um homem, por exemplo, ele geralmente vai acompanhado de uma mulher e ele não sabe descrever o problema dele, mas a mulher sabe descrever o que ele tem, muito bem, melhor que ele. Então, eu acho que essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de conseguir sentir o que o outro está, né, sentindo, conseguir expressar isso é muito feminino, isso é louvável. Talvez até mesmo tenha alguma relação de adaptação aí evolutiva, se a gente for pensar que a mulher pensar primeiro na prole antes de pensar em si, né? Talvez seja alguma questão evolutiva, mas de qualquer maneira, eu acho que, embora seja nobre, também é muito perigoso. E eu não tenho uma resposta, né, mas eu acho que a luta diária, né, pelo autocuidado e a autossuficiência, ela é fundamental para quebrar esse paradigma feminino. E você acha que a poesia ajuda também você, como mulher, para você se cuidar? A poesia ajuda você no seu dia a dia? Com certeza, eu acho que a poesia ela ajuda você a ter mais sensibilidade. Então, não só pelos seus próprios sentimentos, mas pelos sentimentos e as emoções das outras pessoas. Então, e na nossa área isso é fundamental, porque para você conseguir criar um vínculo, para você exercer a medicina de fato, você precisa sim ter empatia, né, conseguir captar o que o seu paciente, qual é a dor dele, e ter para poder aliviar essa dor. Eu acho que esse que é o objetivo. Muitas vezes a dor não é o que ela está sentindo, às vezes a dor está num outro plano. Sim. Você tem que captar o que esse doente tem, não só da dor. A dor às vezes não é na perna. Muitas vezes o paciente reclama da dor na perna, mas a dor não é na perna. Às vezes a dor está no trabalho, às vezes a dor está na sua família, na perda. Você vê isso também, não vê? Muito, é bem frequente, concordo. Isso aí a gente vê todos os dias. O paciente, a reclamação da dor na perna, às vezes não é a principal queixa, né? E você tem que ter o feeling, e eu acho que as mulheres têm mais feeling do que os homens nessa busca de ver o que o doente tem. Nós demoramos mais tempo, os homens acho que demoram mais tempo, o médico, para sentir
essa necessidade, principalmente quando da mulher, do que a mulher. Então, acho que a mulher tem uma visão diferente do homem sobre a saúde. Você concorda? Concordo. Eu acho que, como a gente já conversou agora, eu acho que talvez essa capacidade, né, de criar vínculo, né, seja um fator adaptativo aí ou não, isso colabora, sim, para a mulher, né, ter o feeling, ter a intuição. Eu acho que isso ajuda muito. A mulher sempre consegue, a médica consegue sempre demonstrar um valor diferente para o seu cliente. Diferente dos homens, você precisa operar isso, o senhor tem que operar isso. A mulher sempre tem um jeito diferente e que conquista o paciente. Você não acha também? Eu acho que talvez nós sejamos abertas, mas eu discordo um pouco em questão dessa fragilidade toda. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente até tem que assumir uma postura, às vezes, de ser firme, porque senão a gente não tem credibilidade. Os homens não acreditam nas mulheres? Eu acho que ainda a gente é muito subjulgada, ainda mais na área da medicina, em certas áreas específicas, né, como a cirurgia vascular, por exemplo. Acho que menos, né, esses paradigmas vêm sendo desconstruídos, mas eu ainda acho que o machismo, né, ainda impera bastante na nossa área de atuação. Principalmente com os pacientes. Tem pacientes que, na hora de perguntar para uma mulher, faz pergunta diferente do que faria para um homem. Sim, mas acho que isso não só na cirurgia vascular, né? Em vários setores, assim como uma mulher às vezes também não se sente à vontade, por exemplo, um ginecologista, de perguntar para um homem, mas se sente à vontade na presença de uma mulher. Acho que tem os dois lados também da moeda. Existe isso ainda, né? Você vê isso claramente. Eu acho que sim. Muito bom. E, além disso, a poesia, no seu livro de poesia, você fez alguma poesia dedicada à saúde, ou à vida, ou alguma coisa que você lembra de alguma poesia sua disso? Bom, tem várias poesias que falam sobre a vida, sobre, às vezes, sentimentos como perda, luto, mas em questão de saúde, assim, eu acho que um poema que me vem à mente é um que se chama Me Atiro à Vida, que é um poema que é sobre suicídio. É um poema que retrata a dor de uma pessoa com depressão em viver. E que ele busca, de repetidas maneiras, né, encontrar o alívio para o sofrimento através da morte. Eu escrevi esse poema, né, tendo em base as vivências, né, dos pacientes no hospital, desde a graduação, e também pelos próprios colegas, né, profissionais de saúde que a gente lida diariamente, né, que enfrentam esses monstros, né, dentro de si mesmos todos os dias. E eu acho que é importante a gente ressaltar que a saúde mental, ela não pode ser negligenciada, né? Ela é um problema de saúde e tem sim que ser vista com a relevância devida. Hoje tem crescido muito. Não só entre os médicos, mas também com os pacientes. Hoje você tem muitos jovens com suicídio, você tem muitos velhos se suicidando e pessoas da área médica também, médicos também. Então, o equilíbrio, né? Então, nos poemas, quando você tem assim esses insights para criá-los, né? Compartilhe um pouco como é que é o insight que você tem para criar esses poemas. Difícil falar isso. Eu acho que os insights como eu falei, às vezes é alguma coisa que eu vivencio, algum momento, alguma cena, e eu costumo pegar esse momento, esse sentimento, e já pego um papelzinho de padaria, escrevo, ou então no próprio celular, e aí depois meio que vai ganhando forma, mas eu não tenho uma receita de bolo, vamos dizer assim. Tem dias que você levanta mais inspirada, tem dia que levanta menos inspirada. Não é todo dia que a gente tem vontade de escrever. Isso aí, inclusive, é uma atividade que tem um livro que se chama O Caminho do Artista, e que ele propõe você escrever diariamente. E ele fala que você tem que ter um mínimo de páginas de escrever, de fluxo de consciência, do que você sente num dia. Pode parecer que você tem dia que você não tem vontade de escrever nada,
que você não tem vontade, não tem o que você encontre palavras, né? Você não consegue encontrar. Enfim, eu acho que é assim mesmo, a escrita para cada pessoa é de um jeito, para mim é como eu disse. Por que muitas pessoas não gostam de escrever? Porque na saúde a gente tem a comunicação da fala e tem a comunicação da escrita. A gente tem que escrever, muitas das vezes a gente tem que escrever para os pacientes exatamente o que ele tem que fazer. Muitas vezes tem que dar a receita. A receita nada mais é do que uma recomendação, é uma poesia que esse paciente vai recitar em casa. E como você faz isso de um modo muito, muito bom, como é que você tenta passar isso para o seu cliente, para o seu paciente? Eu acho que não é bem poesia, né? Que a gente prescreve, mas eu acho que na medicina em questão é importante explicar de uma forma que a pessoa entenda, né? Como você disse no seu outro programa, é importante você comunicar, né, de forma adequada o seu paciente. Então, às vezes, você dá a receita para ele, mas às vezes só a escrita, grande parte não vai entender. Mesmo que tiver escrito, eles não vão entender. Então, você tem que falar. Eu acho que isso é importante. Você escreve, mas você fala, comunica. Veja se a pessoa entendeu o que ela tem que fazer. E eu acho que também tem o contrário. Às vezes, se você não escreve e só fala, entrega, né? Às vezes tem pessoas que, na leitura, elas entendem melhor. Porque você vai falar, vai sair por um ouvido e sair pelo outro. Então, eu acho que as duas formas de comunicação são importantes. Tem gente que se identifica mais pela escuta, né, pela audição. E tem pessoas que se identificam mais realmente lendo e escrevendo. Você se identifica com qual? Escrevendo e lendo. Você lê mais, né? Isso mesmo. Isso é muito legal, porque a gente pode falar sobre saúde, sobre educação. Fale um pouquinho de educação. O que fez você fazer medicina e qual foi a sua vontade de fazer cirurgia vascular? A medicina, eu acho que surgiu de uma razão nobre na época, mas que hoje em dia eu acho um pouco hipócrita, de querer mudar o mundo, de querer servir, né, de querer fazer alguma diferença. Sendo que hoje em dia eu acho que você ser médico não é a única maneira de você resolver os problemas do mundo. Pelo contrário, eu acho que qualquer profissão, né, tem o seu papel na sociedade. Então, mas eu fui nesse sentimento, né? Acho que eu tinha a inspiração, né, sempre tive a sua visão, né, do que é ser médico. Então, eu sempre soube que não é fácil, é plantão de fim de semana, às vezes não está presente no almoço, numa janta, isso aí existe, Natal, com certeza, né? No Natal. A minha tia também, minha madrinha também, médica, sua irmã, a tia Mônica também, são inspirações que eu tive, né, para persistir na carreira médica. Mas você sabe também que não foi, eu queria mudar o mundo sendo diplomata também, né, mas daí eu desisti. Tem vários modos a gente pensar em mudar o mundo. Uma é como diplomata, outra é como médico. Todas as carreiras mudam o mundo. Mas você queria um mundo melhor, porque nós sempre vivemos num país problemático do ponto de vista, principalmente, da saúde. Nós temos uma necessidade de saúde nesse país extremamente grande. Nós temos o conhecimento e a gente tem que passar esse conhecimento que nós recebemos, né? Nós recebemos essa educação e a gente tende a passar a educação médica aos nossos pacientes, né? Então, a vontade de mudar o mundo, eu acho que é uma coisa muito importante, que é da família mesmo, de tentar fazer com que as pessoas melhorem, né? E eu vejo que você quer mesmo que as pessoas melhorem. Então, isso é importante. E qual seria a sua dica para as mulheres, para todas, em cada sua profissão, melhorem um pouquinho a vida de todos? Uma dica, eu acho que o melhor tratamento de tudo é a prevenção. Então, acho que você pensar, né, a gente conversou sobre a questão das mulheres deixarem a si mesma
sempre no último, né? Acho que pensar na gente em fazer check-ups regulares, se alimentar bem, é difícil você ter uma vida equilibrada, né? Mas eu acho que é fundamental você querer ter, né, o máximo possível dessa vida equilibrada, com exercício, com uma alimentação mais saudável, questão de check-up regular e também muito de saúde mental, né? De, se acaso tiver problemas, né, você realmente procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, um psiquiatra, acho que isso é importante. E não procurar um médico só quando a coisa já lascou, né? Eu acho que você prevenir é a melhor forma de evitar problemas e de também evitar complicações e de, né, desfechos ruins. Hoje em dia a gente tem uma representatividade da mulher na área médica muito pequena. Ela vem crescendo nos últimos anos, mas ainda nos pontos chaves, a mulher ainda não ocupa pontos chaves, principalmente em grandes universidades. Você tem alguns expoentes, tem um aqui e outro lá, mas não é a grande maioria, né? Na área de cirurgia vascular, você também encontra esse tipo de dificuldade de ver as mulheres se sobressaindo? Eu acho que eu pertenço a uma geração que as mulheres, elas realmente estão começando a compor a maior parte, né? Então, por exemplo, minha cirurgia geral era praticamente meio a meio, mas ligeiramente, predominantemente feminina. Então, já é uma mudança no que a gente tem historicamente em residência de cirurgia geral, né? Que a gente está habituado a ver uma população majoritariamente masculina. Além disso, na cirurgia vascular, eu acho que hoje em dia eu já consigo ver assim, grandes figuras de referência femininas para a minha profissão, especificamente para a cirurgia vascular. Eu sou residente, estou terminando minha residência no IANSP, então lá, por exemplo, eu tenho preceptoras como a doutora Aline Futigami, doutora Ana Carolina Calistro, doutora Ana Paula Maia, que são referências do mundo, né, da cirurgia vascular no meu meio. São pessoas que eu admiro e que me mostram que sim, é possível ter cargos de liderança, né, de chefia, que eu estou no lugar certo, né, não estou num lugar intimidador, estou no lugar certo. Fora isso, fora do meu ambiente do IANSP, né, do servidor estadual, outras figuras femininas que são importantes, que eu vejo em congressos, doutora Márcia Morales, né, doutora Grace Mulatti, doutora Juliana Pugina, eu acho que em diferentes áreas de atuação dentro da cirurgia vascular, mas são pessoas que realmente são referências para mim como mulher dentro da medicina, dentro da cirurgia vascular. Só queria aproveitar, tem uma experiência que eu passei, que eu acho que faz muito sentido a gente divulgar, que foi o Congresso do Aorta, que foi ano passado, em 2024, em São Paulo, em que a minha colega, a minha amiga de trabalho, a doutora Zênia Câmara, ela apresentou um trabalho que foi premiado nesse congresso. Os nossos, né, os auditores, os ouvintes não vão saber, mas assim, o congresso de aorta, ele é predominantemente masculino. Então, a gente, como mulher, a gente entrava naquele congresso e a gente se sentia intimidada, parecia que a gente não estava no lugar certo. E quando ela ganhou esse prêmio, para mim isso foi muito simbólico, porque mostrou que a gente está no lugar certo. E que, sim, faz total sentido a gente estar lutando cada vez mais pelo nosso espaço. Então, as mulheres têm ocupado os espaços. Então, é importante você saber que as mulheres hoje estão ocupando os espaços dos homens e com mais competência, porque ela tem a sensibilidade. Não sei se com mais competência ou pelo menos com a competência. Ambos, né, homens e mulheres, têm que ser respeitados pela sua competência, não por serem homens ou mulheres. Eu acho que esse que é o real cerne da questão. E conta para o seu pai agora, qual um dos preconceitos que você mais enfrentou como mulher na medicina? Essa você nunca me contou. Tem várias. Várias? Tem várias. Acho que em relação a preconceitos assim, do paciente, uma que é muito, muito comum, ainda para mim, assim,
mas você é tão nova, o médico vai vir te atender depois, vai vir me atender depois. Esse aí é uma clássica. Quando eles acham que você é muito novinha para fazer algum atendimento. Exato, ainda mais na área da cirurgia. Eu acho que isso pesa bastante também. Outra coisa, por exemplo, quando os pacientes numa enfermaria, eles estão diante de um residente do sexo masculino, eles pressupõem que seja o médico. Mas a mesma coisa não acontece quando a residente é do sexo feminino. Eles tendem a achar, a pressupor que a mulher em questão, ela é de uma área de atuação que é predominantemente feminina. Então, acha que você é enfermeira, ou que você é fisioterapeuta, ou que é da parte da nutrição. E eu acho que são tabus da nossa sociedade, tanto na parte médica quanto nessas outras áreas de atuação. E que eles devem ser quebrados. Os pacientes realmente, existe esse preconceito realmente neles. E na cirurgia também é muito comum, né? O do tipo, vai fazer cirurgia? Então vai fazer cirurgia plástica, né? Esse é outro. Que é outra coisa que é muito comum mesmo. Porque mesmo na cirurgia vascular, são poucas cirurgiãs vasculares. E na vascular tem a clássica, né? Vai secar vazio, então... Vai fazer a aplicação, né? Porque se pressupõe que a mulher não vai querer trabalhar em áreas que são consideradas mais masculinas, né? Como trauma, cirurgia arterial, enfim, que ainda são consideradas ainda figuras masculinas. Nós temos muitos ouvintes que não sabem a diferença de cirurgias arteriais e cirurgias venosas, né? Na verdade, a maioria da nossa audiência sabe muito de cirurgia de varizes, que é o que eles conhecem. Mas o cirurgião vascular também, conte um pouquinho o que o cirurgião vascular faz. Conte para nós o que o cirurgião vascular trabalha. Isso é uma coisa muito legal para os nossos ouvintes. Vou tentar sintetizar de uma maneira simples. O cirurgião vascular, ele mexe com encanamento. E o cirurgião cardíaco, ele mexe com a bomba. Então, a bomba é o nosso coração e o encanamento são os nossos vasos. A gente tem vasos que são as artérias, que saem do coração, né, que levam sangue para os nossos, tanto para a nossa cabeça, quanto os membros superiores, inferiores e o nosso abdômen. E nós temos as veias, que trazem de volta o sangue da periferia, né, para o nosso coração. E o cirurgião vascular, ele pode atuar, na verdade, pela formação, ele, né, tem a competência de atuar tanto na parte arterial quanto venosa, mas isso também, a área de atuação do dia a dia dele, às vezes ele pode se especializar mais em uma parte do que em outra, a gente sabe bem. Tem também os vasos linfáticos, que sempre são meio deixados de lado, mas que também que fazem parte do nosso sistema, né, de limpeza, vamos dizer assim, de impurezas que ficam retidas entre as nossas células. Então, eles também são uma área de atuação do cirurgião vascular. E você acha que na cirurgia vascular você gosta mais da área venosa ou da área arterial? Eu gosto dos dois. Eu gosto de arterial, gosto de venoso e gosto muito de uma outra parte que é cada vez mais crescente no nosso meio, que é o Doppler, né? Que é fazer o ultrassom voltado para o aparelho vascular. Por enquanto eu não consegui me decidir entre uma dessas áreas, eu gosto de um pouco de tudo, né? Mas acho que é isso. Me fala uma coisa, quais conselhos também você poderia dar para as mulheres, principalmente para as jovens? Hoje nós temos muitas jovens que nos acompanham no nosso dia a dia, tem muitas mulheres que nos acompanham e muitas delas nos olham e querem ser cirurgiãs, querem fazer medicina. E você já falou, hoje, a medicina, muitas pessoas gostam de ver o médico, mas não sabe o tão quanto é sofrido para você atingir, chegar a ser médico, fazer residência, com mais de 10, 12 anos só de formação. Uhum. Isso, em outras áreas, a pessoa já em 2, 3 anos já está trabalhando e está no meio de trabalho. Qual o conselho você daria hoje para a mulher jovem que quer entrar para a carreira médica, não necessariamente para a área de cirurgia vascular?
O conselho que eu dou é perseverança, né? Se realmente, eu acho que, como eu disse anteriormente, não acho que medicina é a única profissão nobre, eu acho que todas as profissões têm a sua função na sociedade, mas se acaso a medicina for realmente o sonho, né, o objetivo de vida, persevere, tipo, não vai ser fácil, ainda mais se você for uma mulher e tiver em áreas predominantemente masculinas, eu acho que sempre não é fácil, sendo independente do gênero. Sendo mulher, acho que às vezes é um pouco mais trabalhoso. Mas eu acho que você tem que perseverar e seguir os seus sonhos. Acho que é isso, é resiliência. E quais são os mitos que você, mais comum para a mulher, que você gostaria de desconstruir? São 2. Quais? O primeiro é o da fragilidade, em que a mulher, ela não consegue ninguém consegue ver a mulher, às vezes, num papel de liderança, num cargo de chefia, né? Pois ela mesma se considera incapaz. Não, eu não acho que é uma questão de se considerar capaz. Eu acho que a sociedade ainda está caminhando, né, para aceitar mais mulheres, né? As mulheres estão conquistando esse espaço, mas eu acho que ainda existe um certo retrocesso para esses cargos de liderança, né? Porque se tem uma mentalidade de que a mulher é frágil. Existem algumas áreas médicas, por exemplo, que são também consideradas áreas majoritariamente masculinas. Se pegar cirurgia, ortopedia, traumatologia, né? Quem mexe com trauma. Normalmente, eu tenho a sensação de que essas áreas, elas existe um certo preconceito em você, sendo mulher, conseguir o seu espaço nessas áreas. Eu acho que isso é uma conquista que está se encaminhando. E dentro das novidades, você está sempre nos congressos, você é uma pessoa que já ganhou títulos em congressos, já ganhou prêmios, já foi premiada. Então, para quem não sabe, a Ana Isabel já foi premiada em concurso de ultrassom da sociedade, já teve prêmios. Conte um pouquinho sobre a sua experiência nos seus trabalhos, nas suas premiações. O que você sentiu disso? Qual foi o seu conhecimento ganho, que você ganhou com isso? Eu acho que a gente mais ganha é experiência e talvez deixar um pouquinho de contribuição para a nossa sociedade, para enriquecer, né, a ciência mesmo. Acho que é importante, não só existem vários ramos, né, para quem não sabe, quem faz medicina pode prestar somente assistência, né, que é o atendimento à população, mas quando a gente pensa na parte acadêmica, né, na parte mais voltada para a universidade, a gente tem a grande produção, né, de artigos, de literatura, que ajuda a ciência a se fortalecer, e algumas coisas que não estão ainda bem consolidadas, o que é melhor tratamento para determinada doença. E eu acho que você trabalhar, né, nesse sentido, coletando dados, produzindo trabalhos, isso aí enriquece a ciência e, por consequência, ajuda na assistência, ajuda você, né, você chegando numa resposta, né, em alguma novidade, você consegue dar alguma coisa para a população, consegue melhorar o atendimento. E eu pessoalmente gosto muito dessa parte de pesquisa e eu acho que é fundamental, né, ainda mais no nosso país, que a gente sabe que tem muita pesquisa boa, as pessoas são muito criativas, mas ainda não são, né, infelizmente, às vezes não são tão incentivadas a produzir, mas eu acho que é uma coisa importante. Produção bibliográfica sempre é importante, sempre, sempre. E além disso, você como mulher, como você cuida das suas pernas? Que já falou sobre medicina, falou sobre livro, falou... Eu quero saber agora como você tem se cuidado, principalmente das suas pernas. Fazendo exercício físico, tentando, né, uma dietinha mais balanceada, que é difícil, mas estamos na luta. Comendo pouco chocolate. Tentando diminuir, né? Tá difícil. Difícil comer menos chocolate. Mas acho que o exercício físico realmente é uma coisa que faz muita diferença. Ainda mais a gente passa muito tempo na mesma posição, né? Seja sentado no consultório ou de pé em cirurgias longas. Então, se você pratica exercício físico, acho que isso
ajuda, né? Uma meia elástica também ajuda bastante a aliviar os sintomas, mas acho que é mais isso. Meia elástica eu escuto todos os dias, mas doutor, vou ter que usar isso? Conte um pouquinho sobre a sua experiência nesse quesito, que é falar sobre meia elástica, ou de uma dica que você pode dar para substituir a meia elástica. Difícil a aderência dos pacientes para usar meia elástica, isso é um fato. Mas uma vez que você usa, você realmente vê que tem benefício na questão de cansaço. Se o seu problema é cansaço nas pernas, né? E se você pode usar a meia elástica também, que não é indicada para todo mundo, é importante que a audiência saiba disso. Mas se você pode usar, ela ajuda muito nos sintomas de dor e cansaço, principalmente no fim do dia. Alternativas para isso, né? É a perda de peso. Com certeza, exercício físico, né? Estava até comentando com a Laura aqui sobre a questão de fazer alguns exercícios para fortalecer a panturrilha. Então, principalmente a população mais idosa, é importante que eles façam os exercícios, né? Que a gente fala de pisar no acelerador, né? Com o pé, ou então levantar na pontinha do pé, de pé. Tipo espadachim, tipo lutando espada. Espadachim, que ele dá aquela agachadinha. Pode ser, tudo isso ajuda, né, na musculatura da panturrilha e ajuda o retorno venoso, ajuda a não ter tantos sintomas de dor nas pernas. Acho que é isso. Além de botar um pouquinho a perninha para cima, você consegue pôr um pouquinho a perna para cima? Dá tempo? Às vezes eu coloco no fim do dia, mas você sabe que eu também uma vez fiz isso depois de um dia muito tempo de pé. Realmente, às vezes, dá até um mal-estar se você coloca a perna muito rápido para cima, assim, mas Passa até mal. Mas é bom, você coloca um pouco a perna para cima, dá um alívio, diminui um pouco o inchaço. Para quem não tolera meia elástica, é uma alternativa, né? É importante, acho que, mencionar isso. E além disso, o que você diz de tratamentos, de novidades de tratamento, principalmente para varizes? Acho que hoje em dia existem vários métodos, né, novos que estão surgindo no mercado. Um que é muito falado, né, que é o laser, é uma alternativa, e é importante a gente falar, existem dois tipos de laser, né, tem o laser que é dentro do vaso, que é o endolaser, né, e tem o vaso que ele é para os vasinhos mais superficiais, né, o que é o laser transdérmico, né. Essa é uma alternativa que vem crescendo no nosso meio, e que aumenta, né, diminui o tempo de recuperação, então os pacientes eles sentem menos dor, é mais fácil a recuperação no pós-operatório para voltar a trabalhar. Tem a radiofrequência, que também é uma prima, vamos dizer assim, do laser, que mais ou menos atua também de uma forma menos invasiva, para a cirurgia, por exemplo, de safena, que a gente que é bastante frequente, né, na população que a gente atende. E é isso também, acho que os esclerosantes também é outra novidade do mercado. Muita gente tem ouvido falar de espuma, o polidocanol. Acho que são formas aí que estão... Alternativas boas de tratamento. Para tratar varizes. Os vasinhos das pernas das mulheres, principalmente o cuidado principal também, que eu sempre indico também, é a boa hidratação. Se não tiver uma boa hidratação da pele, fatalmente, se não tiver uma atividade física, não engordar, realmente vai ter problema, né? Não, é fundamental, porque a gente vê principalmente as pacientes que às vezes depilam a perna com gilete, então a pele fica muito ressecada. E se elas não têm o hábito, né, se os pacientes não têm o hábito de hidratar a pele todo dia, a meia às vezes pode piorar, né? Só a meia isolada, sem cuidar da pele, sem passar um hidratante, às vezes a pele fica mais seca, aí a pele coça, né? E pode levar a pessoa vai e coça e ainda pode levar uma ter algum problema. Um problema infeccioso na perna. Sim. E além disso, o que mais você recomenda, por exemplo, para a parte venosa e para a parte arterial? Pacientes que têm problema das artérias, entupimento das grandes artérias, pacientes que têm entupimento das artérias carótidas. Qual recomendação você dá para esses pacientes? Bom, nas doenças arteriais, isso você sabe bem, o que a gente tem que fazer é controle dos fatores de risco. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, além do que a gente já falou repetidas vezes aqui, que é a questão de exercício físico, perda de peso, né, e uma alimentação saudável. Então, é não fumar,
minimizar ao máximo a questão do abuso do álcool, controlar a pressão alta. Então, tudo isso, o diabetes também, quem tem diabetes, controlar o diabetes, tudo isso ajuda a prevenir complicações dessas doenças, né? O diabetes, a hipertensão, a gente sabe bem que elas podem causar, que a gente fala, né, no caso da doença arterial periférica, né, e que a gente ouve falar muito, aquela preocupação, né, de perder o dedo, perder a perna. Então, é por causa dessa doença arterial periférica. Então, as principais formas de evitar isso é controlando os fatores de risco. Então, controlar a pressão, controlar o diabetes, né, se alimentar melhor e fazer exercício. E não fumar, né? Acho que são as principais medidas aí que a gente tem para esse tipo de doença. E de hobbies, Ana Isabel? A gente falou tanto de medicina, vamos falar de passeios, de viagens. Quais as suas vontades de passear agora? Porque a Ana Isabel também é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de passear. Qual o seu sonho atualmente agora de passeio? Conte para nós. Sonho de passeio? Porque vamos tirar um pouco do clima de doença, né? Fala um pouco. Doença já falamos bastante, né? Falamos de doenças arteriais, de doenças venosas. Vamos falar um pouquinho agora de lugares bonitos, lugares encantadores que você já visitou e que você quer ir visitar. Eu ainda tenho muito lugar que eu quero conhecer ainda. Difícil escolher. Mas se tudo der certo, o próximo lugar que eu vou é Aruba. Aruba? Se tudo der certo. Que bom. Isso é um lugar bonito, porque você gosta de praia? Gosto de praia. O que você fala para a mulher que gosta de ir na praia, como ela tem que cuidar daquela perna para ir para a praia? Porque o que eu vejo na clínica muito é o sonho da mulher poder ir para a praia sem aqueles vasinhos. Esse é um incômodo que eu vejo assim no dia a dia dos nossos pacientes. O paciente chega para a gente, mas ela chega um dia antes da viagem. Ela nunca chega com 6 meses antes da viagem. Fala, doutor, vou viajar amanhã e preciso estar com a perna bonita. O que você fala para uma pessoa que quer ir para Aruba, que quer ir para o litoral, que mesmo para Santos, que é pertinho, é a praia mais perto que a gente tem, é Santos. Qual a recomendação que você dá para o paciente que tem vasinhos e varizes nas pernas para ir viajar? Eu acho que a primeira coisa eu falo, se você vai viajar muito recente para amanhã, melhor não começar o tratamento, né, de secar os vasinhos agora, porque talvez isso não seja um conhecimento difundido, mas você fazer as aplicações e se expor à luz solar, isso pode levar à mancha, né, que é o que a gente tenta de todo jeito evitar quando a gente faz o tratamento dos vasinhos, porque né, os vasinhos principalmente, né, as telangiectasias, elas são por questão estética. E aí não tem por que a gente fazer um tratamento, a pessoa se expor ao sol e ficar com a mancha, né? Isso é o que a gente quer evitar a todo custo. Quando, né, o que eu sempre oriento os meus pacientes é assim, evite tomar sol, né, principalmente logo depois, né, nos primeiros 30 dias que você fez um procedimento. E se acaso, né, for se expor ao sol, use protetor solar, né? Evite ao máximo e se acaso se for se expor, use protetor solar. E hidrate bem a pele. Acho que esses são os cuidados que eu geralmente falo. E qual protetor solar você recomenda para esses pacientes? Não tem, fator 70, fator 50? Eu recomendo 50, geralmente. 50? Que bom. Mas, isso é importante, mas o importante é usar, né? A partir de 30, né, a gente sabe que tem uma segurança. Então, pode ser 30, 50 ou 70, né? Mas aí eu não costumo especificar para os meus pacientes, mas a partir de 30 a gente sabe que é bem recomendado. Bem recomendado. Depois de toda essa experiência que você passou para a gente, já falou sobre mulher, falou sobre livro, agora fale um pouquinho, para nós já encerrarmos o nosso programa, qual sua rede social e onde os nossos ouvintes podem adquirir o seu livro de poesia. Certo. O meu livro de poesias, então só relembrando, se chama O Livro de Poesias e Prosa Poemas, né, da editora Viseu. Dá para comprar ele online, pelas lojas do Magazine Luiza, Casas Bahia, Toca Livros. É possível também comprar o e-book pela Amazon. E
atualmente também pela editora Martins Fontes, em que eu já está programada, né? Eu vou fazer o lançamento do livro lá em São Paulo, que é onde eu moro, no dia 23 de março, né? A partir das 15 às 18 horas do dia 23 de março de 2025, na editora Martins Fontes, na Paulista. Minha rede social, para quem quiser, é Ana Isabel Nasser, né? No Instagram. E eu espero que tenha contribuído de alguma forma e que a quem interessar a leitura, né, que desfrute. Muito obrigado. A leitura sempre é importante. A leitura de bons livros, a leitura de boas poesias, bons poemas, sempre é importante. Muito obrigado, Ana Isabel. Obrigada. Você estar presente, você poder falar um pouquinho de cirurgia vascular, um pouquinho de saúde, um pouquinho de mulher. Muito obrigado. Obrigada, pai.